Al Jazeera anunciou a morte de 5 jornalistas, pessoal, durante bombardeios israelenses na faixa de Gaza. O exército de Israel, por sua vez, disse que matou o jornalista que, segundo militares, liderava uma célula do Hamas. Luca Bassani entra aqui com a gente, nosso repórter internacional, com todas as informações. E, afinal de contas, Bassani, mais um daqueles casos que serve como uma munição narrativa para ambos os lados. Afinal de contas, tentando cortar aqui esse nevoeiro de narrativas, o que fica de pé, o que de fato está confirmado? Traz para a gente aqui com máxima precisão, por favor. Bom dia a você, Marinha, a todos que nos acompanham. De acordo com a própria rede Qatar de notícias Al Jazeera, o jornalista Anas al-Sharif foi morto durante a última madrugada com outros 4 jornalistas em um ataque israelense que aconteceu nas proximidades de algumas barracas onde eles estavam dormindo na última madrugada. De acordo com os israelenses, esse ataque foi sim confirmado por parte deles, mas dizendo que Anas al-Sharif, na verdade, era uma das lideranças de um dos braços armados do Hamas e foi responsável por lançar foguetes contra Israel. A rede de notícias e outros jornalistas palestinos dizem que essa versão não se sustenta e que todas as reportagens que ele estava fazendo desde o início da guerra são a prova de que era um jornalista destemido. A gente vê, então, que, mais uma vez, ambos os lados trocam acusações e essa grande dificuldade que nós temos sempre de trazer aquela notícia que é talvez a mais precisa, se tratando de um assunto tão polêmico e que mexe tanto com as emoções de ambos os lados. A Associação dos Jornalistas Palestinos fez uma manifestação condenando esta atitude por parte dos israelenses, dizendo que desde o começo da guerra são dezenas de profissionais dessa área, sejam fotógrafos, repórteres cinematográficos ou correspondentes, que morreram dentro da faixa de Gaza. Lembrando também que até o dia atual, desde que a guerra começou, o Estado de Israel não permite a entrada de jornalistas estrangeiros no enclave palestino. Outra crítica que muitos fazem em relação à falta de liberdade de imprensa nesse momento em que uma guerra tão violenta acontece e seria necessário termos também outros profissionais lá dentro para passar uma visão mais imparcial possível. É isso aí, Bassani. Olha, eu vou trazer aqui a nossa presença ilustre aqui, se juntando ao palco do Morning Show, que é Fabrício Netsky, ele que comanda o Jovem Pan Internacional e vai poder trazer também a opinião dele. A gente estava repercutindo aqui, né, Fabrício? Obrigado pela presença. A questão dessa névoa de narrativas dos dois lados, mas o Bassani aqui conseguiu, enfim, cortar através desse nevoeiro e trouxe aqui o fato que está posto, que um jornalista, mas, enfim, associado ao Al Jazeera, acabou tombando morto. Mas é importante a gente trazer a circunstância de como que isso se deu para entender de fato o que aconteceu. E o Fabrício esteve recentemente em Israel, né? Acho que pode dar mais detalhes para a gente como que é a cobertura por lá e tudo mais. E o simbolismo desse caso específico que a gente está falando hoje, desse jornalista associado ao Al Jazeera. A gente, em relação ao Al Jazeera, André, primeiramente, bom dia a todos. Feliz aniversário atrasado, né? Foi ontem, parabéns. Não, tá mais Obrigado. Experiente. A Al Jazeera, a gente lembra que é uma rede de televisão qatari, né? Sediada lá no Qatar, patrocinada pelo governo do Qatar, que inclusive, se não me falha a memória, ano passado, em 2024, ou no finalzinho de 2023, no máximo, teve a transmissão proibida em Israel. O sinal da Al Jazeera foi cortado lá em Israel, porque o governo alegou que ela estava fazendo propaganda pró-Hamas, enfim, pró-grupos terroristas. Então há esse rancor, digamos assim, envolvendo a Al Jazeera, que é um canal de TV, uma rede de jornalismo muito conhecida no mundo todo, que opera em vários países, seja com um canal próprio de televisão, seja com repórteres, enfim, a Al Jazeera tem correspondente no Brasil, tem em todas as partes do mundo. A entrada de jornalistas na faixa de Gaza, David, ela é proibida, inclusive, né, de jornalistas estrangeiros. Quem controla a fronteira entre Gaza e Israel é o Estado de Israel. Nós, por exemplo, a comitiva que foi até Israel nesse último mês, eu estive lá, nós solicitamos a entrada na faixa de Gaza e não pudemos entrar. Você esteve lá na fronteira, Agora, né? Estivemos na fronteira, exatamente, em Kerem Shalom, e não pudemos atravessar para o lado da faixa de Gaza. E a gente já tem tido algumas reclamações já há algum tempo de órgãos internacionais, agências, inclusive, para que se libere a entrada de jornalistas na faixa de Gaza para ver, de fato, o que está acontecendo por lá, né?
Agora, é importante a gente lembrar também que não só Israel, como o próprio Fabrício colocou, mas a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito também restringiram a atuação da Al Jazeera. A própria autoridade palestina, em janeiro desse ano, baniu a atuação, a veiculação da Al Jazeera ali na Cisjordânia, por dizer que se tornou basicamente uma agência de propaganda do Hamas. Fatos, dados objetivos da realidade, então é um veículo de imprensa que, enfim, não está acima de suspeitas de alinhamento com, enfim, atores polêmicos ali na região, para dizer o mínimo, né, Luca? E a gente não pode se esquecer que o Catar, inclusive, entrou em uma crise diplomática há cerca aí de 7, 8 anos com seus próprios irmãos do Golfo, né, outros países ricos do Golfo, por se alinhar ao Irã em determinadas questões, o que quebra esta tradição histórica de todos os países árabes sunitas agirem como se fosse um único bloco. Vale também a gente ressaltar que muitas das lideranças do Hamas, antes de terem sido eliminadas pelo Estado de Israel, mantinham a sua residência em Doha, em casas luxuosas, em vilas. Então, a proximidade do governo do Catar com o Hamas ela é inegável, e por ser uma rede de televisão, uma rede de notícias que é financiada majoritariamente pelo governo catari, obviamente que não estão acima de qualquer suspeita, o que faz esse caso ser bastante complicado da gente analisar. E, inegavelmente, a situação humanitária na faixa de Gaza tem se deteriorado, e isso atinge também os jornalistas. Nós, da imprensa, esperamos que tudo possa ser solucionado o mais rápido possível. Um dia, quem sabe eu ou até mesmo o Fabrício Nais, que possamos voltar à faixa de Gaza para mostrar sua reconstrução. É isso que nós esperamos para todo o povo palestino. Devidamente assinado embaixo aí nesse pleito, nesse anseio. Nunca se sabe o dia de amanhã, a gente espera por dias melhores. Mas, Luca Bassani, obrigado pela presença aqui, agradecemos e muito. Isso tudo, né, Fabrício? Antes da gente seguir, porque também tem todo o movimento do governo americano colocando a cabeça de Nicolás Maduro a prêmio. Vamos falar aqui no detalhe, mas também as articulações entre Washington, Jerusalém e Tel Aviv para a ocupação de Gaza City. E o presidente Benjamin Netanyahu sempre nas cordas, sempre pressionado, ensaiando esse movimento que talvez possa ser definitivo rumo a uma conclusão da guerra, né? Exatamente, esse é o momento mais aguardado dos últimos dias, das últimas semanas, né? O que vai acontecer nessa ocupação de Israel da cidade de Gaza, que é o maior centro urbano, ou era o maior centro urbano, pelo menos antes do início da guerra, lá no território palestino. E a gente sabe das dificuldades de operação nessa região. O que acontece? O exército de Israel até hoje não conseguiu dominar por completo a cidade de Gaza. E o território ali é um território muito difícil de você operar. Por isso que essa guerra, vários motivos, claro, mas é um dos motivos pelo qual essa guerra, esse conflito tem tantos mortos, é que ali é um espaço, a faixa de Gaza como um todo é um espaço muito difícil de você atacar. É um território urbano. Seria como se o exército de qualquer país viesse lutar aqui no centro de São Paulo, cheio de prédios, cheio de ruas. Com muitos túneis, né? Com muitos túneis, exatamente. Aquela estratégia do Hamas, que seria mais ou menos o hit and run, né? Quer dizer, você atira e depois se esconde nos túneis, vai pra lá, ninguém sabe onde você foi parar. Então é tudo muito complicado ali. Não é um terreno fácil de se operar, mesmo para um exército muito competente, ninguém tem dúvida disso, que é o exército de Israel. E milhares de mortes dos dois lados, evidentemente, uma crise humanitária danada. Falando em crise humanitária,